Bom, vamos lá, então, para a questão da aula de hoje. O que a gente faria na aula de hoje? Faremos, né? É discutir a questão dos fundos. Deixa eu até tirar esse fundo daqui, que já é um fundo trabalhadinho. Eu vou começar com essa figura aqui mesmo, tá? Eu tenho uma figura aqui, eu quero colocar um fundo nela. Eu vou colocar algumas possibilidades de fundo aqui. Quando eu vou trabalhar com fundo, eu gosto de dar mais espaço ao redor da figura. Como ela aqui ela está bem fechada, né, relativamente fechada aqui, eu venho aqui na ferramenta corte e eu posso ampliar aqui a área, tá? O corte ele pode ser usado a ferramenta corte para diminuir ou para aumentar a minha área de trabalho. Ele não precisa ser usado só para diminuir. Então, aumentei aqui a minha área de trabalho, dou Enter, está aplicado aqui o corte. Então, eu vou colocar aqui um fundo nela. Eu gosto de trabalhar, geralmente, com fundos, esses fundos chamados de cor sólida, né? Então, eu cliquei aqui, um fundo de cor sólida, joguei para baixo dela, vou botar ele branco, para a gente começar. Isso daqui é um fundo, tá? Isso é uma maneira de fazer o croquis. Deixa eu salvar isso aí. Isso é uma maneira de apresentar o croquis. Não existe obrigatoriedade nenhuma de colocação de fundo no croquis. A gente pode colocar por uma questão de gosto pessoal, mas um croquis no fundo branco é, sim, um croquis tecnicamente apresentável, tá? A gente tem várias possibilidades aqui. Primeira que eu vou tratar com vocês são as possibilidades não realistas, depois a gente vai para fundos mais realistas, tá? Então, a primeira possibilidade é a gente simplesmente aplicar cor ao fundo liso, tá? Eu posso chegar aqui, como é uma cor sólida, eu posso dar o duplo clique, já que o cabelo dela é avermelhado e eu tenho a pele ali no amarelo, eu vou vir aqui para, por exemplo, uma cor acinzentada, aqui de esverdeado, ou vindo para o azul, tá? Eu posso ir fazendo aqui a cor que eu quiser. É uma maneira de trabalhar, tá? É uma maneira também de fazer. Você simplesmente coloca uma cor, de preferência que contraste com os elementos principais aqui da sua figura, tá? Então, vocês podem utilizar cores aqui para poder destacar a figura de alguma maneira. Então, essa é uma possibilidade. Vou listando aqui para depois botar lá as possibilidades que eu apresentei, tá? Então, deixa eu ir anotando aqui. Ao fim, eu vou colocar lá no nosso fórum, no fórum não, colocar aqui no, no chat. Então, vamos lá. Fundos para croquis. Esses espaços aqui. Fundos para croquis. Então, vamos lá. Cor lisa. Tá? Então, primeira possibilidade é simplesmente um fundo de cor lisa. Segunda possibilidade que eu vou colocar aqui vão ser grafismos. Tá? O que são grafismos? São manchas, pinceladas, linhas
várias coisas que a gente pode colocar aqui atrás. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de pinceladas. Eu vou vir aqui nos pincéis. Aí, para isso, eu vou criar uma camada vazia, tá? Vou criar uma camada vazia para eu aplicar os meus efeitos nela, tá? Aqui nessa camada vazia, qualquer pincelada que eu der, ela vai ficar abaixo do desenho aqui. Então, vamos lá. Eu vou experimentar pincéis diferentes. Então, vou chegar aqui nos meus pincéis. Eu tenho aqui os pincéis que são simplesmente duros ou macios, mas na segunda categoria de pincéis aqui, eu tenho pincéis de mídia seco, por exemplo, eu tenho uns pincéis que vão me dar uns efeitos interessantes. Estão vendo? Eles dão um efeito meio de pincelada aqui. Então, eu posso pegar, vamos lá para um verde azulado acinzentado aqui. Eu posso pegar aqui e simplesmente dar uma pincelada aqui na minha figura e já é uma apresentação do croquis, tá? Então, aqui, uma possibilidade com o pincel, né? Eu posso trabalhar esse pincel até maior, por exemplo, dar uma pincelada assim, né? É uma maneira. Eu posso, vamos tentar outro pincel, um que dê um efeito de tinta molhada. Deixa eu ver se eu tenho aqui, pincéis de mídia aguada. Vamos experimentar esse primeiro aqui, vamos ver. Eu gosto muito também de uma pincelada na horizontal, assim, ó, né? É uma coisa simples que cria um espaço aqui. Eu posso também trabalhar um contorno mais fino, que eu também acho que dá um efeito interessante, que é ir seguindo a figura, fazendo mais ou menos a silhueta dela, só de um lado aqui. Como se fosse uma espécie de sombra colocada aqui do lado dela. É uma possibilidade também. E existem pinceladas bem diferentes, bem interessantes, que vocês podem experimentar. Então, estando aqui nos pincéis, a gente pode usar uma técnica muito interessante chamada, deixa eu clicar aqui para ver o que acontece, que é vocês irem experimentando pincéis diferentes. Ué, cadê? Não foi. Ixi. Aí a pessoa usa aquele pincel que fica meia hora, não faz nada, e trava o seu computador. Bacana. Que bacana. Aí você clica e não faz mais nada. Ah, foi. Bom,
Não fez nada. Vamos sair desse pincel. Bom, vimos aqui, então, uma possibilidade, né? Grafismos. Uma coisa que eu acho que funciona também, que eu também acho interessante, são janelas. A gente pode fazer pequenas janelas aqui atrás. Eu gosto de usar as figuras geométricas, como um retângulo, por exemplo, pura e simplesmente, e vou colocar aqui atrás. Então, vou colocar primeiro um retângulo aqui. Essas janelas, para dar um pouco mais de dinâmica na figura, gosto de deixar pelo menos os pés e talvez um pouco da cabeça também para fora aqui, tá? Então, a gente tem aqui uma possibilidade. Simples, remete às ilustrações clássicas, tá? Deixa eu chegar um pouquinho para a esquerda. Aqui. Também funciona com o círculo. O círculo também dá um efeito legal aqui. Eu posso também até inverter. Eu posso botar o fundo aqui dessa cor e posso botar a elipse, o círculo branco, como se fosse um holofote. Posso até desfocar a elipse, se eu quiser, dar um efeito também de iluminação teatral. Posso criar figuras geométricas com a caneta. Deixa eu fechar a janela que começou a obra aqui do lado. Hoje é dia. Bom, há várias maneiras de ir fazendo esses elementos, tá? Eu posso, inclusive, sobrepor elementos aqui, sempre tomando cuidado para não fantasiar muito. Sempre tomando cuidado para não fantasiar muito, porque pode, digamos, acabar competindo com o desenho, em vez de ajudar, acabar atrapalhando, né, a percepção aqui do desenho de vocês. Mas, enfim, está aqui como possibilidade, tá? Uma outra possibilidade também é vocês utilizarem padronagens que já existem, fundos que já existem, né? Por exemplo, uma obra de arte.
Como aqui eu tenho cor lisa, eu não tenho estampa, não tenho nada, eu posso querer dar um toque na ilustração utilizando talvez um Kandinsky, né? Então vamos lá, vou pegar aqui um Kandinsky. Aqui em ferramenta eu vou botar a imagem grande. Vou pegar esse daqui. Na verdade, deixa eu ver se tem esse daqui em alta resolução. Vou procurar a imagem no Google. Todos os tamanhos. Está numa resolução melhor, 4.000 pixels. Vamos abrir para ver se ela está mesmo. Está. Nossa, tem até a textura da tela. Então, vamos lá, salvar. Aí eu vou inserir aqui, arquivo, inserir, colocar incorporado. Eu acho que eu coloquei aqui na aula 8. Vamos visualizar. Ícones grandes. Academia Kandinsky. Aqui. Ó, eu posso colocar o quadro do jeito que ele estava lá. É uma possibilidade. Tá? Como se fosse aqui um quadro na parede mesmo. Eu posso ampliar ele. Encher o fundo todo. Tudo isso vocês têm que ver o quanto que ele interfere ou não aqui na figura, né? O quanto que ele interfere ou não. Esse aqui, por exemplo, eu já acho que interfere bastante. Mas eu poderia colocar ele super transparente aqui embaixo. Tá? Estão vendo, né? Só como um grafismozinho aqui. Bom, eu posso também fazer um corte dele e colocar só um pedaço. Eu posso vir aqui, por exemplo, com a ferramenta do laço, com ele selecionado, fazer aqui uma área qualquer. Aí basta eu clicar aqui em máscara, que ele faz uma máscara com aquela forma, né? Então, eu tenho ali também uma faixa pequena, um detalhe, mas que vai dar uma bossa aqui à figura. Bom, já vimos aqui... Ai, meu Deus... Já vimos aqui, então, os grafismos de fundo. Tá? Então, já vimos, vamos lá, o fundo de cor lisa, tá? Vou colocar aqui, grafismos, entre parênteses, pinceladas e figuras abstratas. Então, temos aqui pinceladas e figuras abstratas colocadas aqui atrás para ir fazendo isso. Bom, agora eu vou ensinar mais uma para vocês. Vou ensinar a fazer uma sombra projetada, uma sombra no chão, como se ela estivesse
sendo iluminada e projetando uma sombra aqui embaixo. Ela não vai ficar flutuando aqui. O Beto, por exemplo, ele vive falando que, às vezes, as figuras parecem que estão voando. Então, se a gente coloca uma sombra, mesmo com fundo branco, ele vai tirar essa sensação. Vou até anotar lá logo, sombra projetada. Para a sombra projetada, eu preciso selecionar a figura para fazer a sombra na mesma forma que a figura. Selecionar a figura aqui é complicado, porque ela tem muitos elementos, mas o fundo está liso, está branco. Então, eu posso selecionar o fundo e inverter a minha seleção, derrubando meus óculos. Bom, vamos lá. Então, eu clico aqui, tá? Se ele tiver com adjacente ligado, quando eu clico aqui, ele vai selecionar fora, mas não vai selecionar nesses buraquinhos. Se eu tirar o adjacente, ele vai selecionar aqui nos buraquinhos também, tá? Só que se eu tiver branco dentro da figura, ele também vai selecionar dentro. Então, vocês têm que analisar. Se a roupa de vocês não tem branco, vocês podem tirar o adjacente e selecionar de uma vez. Mas se a roupa tiver branco, ou branco dentro do desenho, vocês têm que clicar no adjacente, tá? E ir clicando em cada uma das áreas. Então, eu cliquei aqui, mudei aqui para adicionar, cliquei aqui e vou clicar aqui, tá? Então, eu selecionei aqui, uma a uma, todas as áreas brancas do meu croquis. Ele está selecionado o lado de fora. Eu preciso da seleção no lado de dentro. Então, eu venho aqui em selecionar e mando inverter, ou teclo Ctrl Shift I, né? Então, cliquei aqui em inverter. Agora, eu tenho o contorno da minha figura, propriamente dita. Eu vou aqui, selecionei o fundo, eu estou abaixo de todas as camadas, tá? É importante que eu esteja abaixo de todas, então selecionei aqui a minha camada do fundo, deixa eu botar o nome dela aqui. Selecionei aqui a camada do fundo. Vou criar uma nova camada de cor sólida, preta. Então, cliquei aqui, venho aqui na cor sólida e criei uma camada preta. Então, aqui por baixo do meu croquis, eu tenho ela inteira preta. Vou até puxar um pouquinho para o lado aqui para vocês verem, tá? Então, eu tenho a silhueta dela em preto. Eu posso fazer várias coisas aqui. Eu poderia, por exemplo, deslocar a minha silhueta e botar uma cor, tá? Dar um efeito meio pop aqui na minha ilustração, tá? Eu tenho ela inteira. Se vocês quiserem brincar com uma coisa do pop mesmo, a gente pode fazer ela nas 3 primárias deslocadas aqui. Uma opção, brincando um pouco com esse elemento. Então, eu peguei aqui uma cor parecida com o meu ciano, tá? Vou botar aqui 90, 20, 10. Eu não vou usar o ciano puro para dar um ar um pouco mais sofisticado. Vou duplicar isso. Vou deslocar para cá um pouco. Essa daqui eu vou botar no amarelo, também uma cor parecida com amarelo. Então, vou botar aqui 90, 15 e 7. Né? E vou mudar para multiplicação, para ela misturar as cores aqui. Estão vendo? Né? Trabalhei aqui com a segunda primária e vou pegar agora a minha terceira primária e fazer também. Então, vou duplicar novamente. Vou fazer aqui a próxima do meu magenta. Então, magenta 90. Vou botar aqui 10, aqui 20.
Vou puxar ela aqui assim. Tenho aqui, então, por exemplo, uma brincadeira com as minhas três primárias. Como se fosse uma coisa que foi impressa errada e acabou puxando de lado. Bom, vamos voltar então lá para o nosso fundo preto para fazer a sombra projetada. A sombra está aqui atrás, tá? Da figura, e eu preciso agora fazer com que ela pareça a sombra espichada. Então, com essa camada selecionada, tá? Com a camada que eu vou botar aqui, sombra, com a camada da sombra selecionada, eu vou achatar e inclinar. Então, eu dou o Ctrl T para transformar, selecionou a sombra aqui, eu pego nesse botão central de cima e puxo para baixo. Só que quando eu puxo para baixo normal, ela reduz de tamanho no Photoshop atual, tá? Para ela reduzir só na altura, eu vou apertar o Shift para poder puxar para baixo. Então, eu puxei aqui, eu achatei, tá? Segurando o Shift no Photoshop atual. Nos Photoshops antigos, é sem Shift. Achatei ela aqui, clico com o botão direito, vou em inclinar. Você tem que clicar com o botão direito dentro dela para mudar o modo. Vou em inclinar e puxo esse botão para o lado. Tá? O quanto eu quiser aqui. Dou Enter. Se eu quiser achatar mais de novo, eu volto lá no achatar. Reduzo a opacidade da minha figura, fazendo aqui a minha sombra. É sempre bom, depois de fazer isso, dar uma checada se o pé ficou bem encaixado. Se não ficou bem encaixado, a gente move aqui a figura, tá? Para encaixar certinho aqui a sombra no pé. Agora ficou melhor. E se vocês quiserem essa sombra levemente desfocada, a gente pode também vir aqui e dar uma pequena desfocada na sombra. Então, temos aqui no capricho a sombra. Como eu fiz essa sombra em preto, reduzindo a opacidade, ela vai funcionar em cima de qualquer cor. Então, eu posso ter a cor que eu quiser aqui no fundo, que a sombra vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Porque como ela está com a opacidade reduzida, ela vai se adaptar bem a qualquer cor que eu colocar aqui no fundo. Vimos até agora aqui, então, a sombra projetada. Tá? Eu vou para mais um agora, que é o que eu chamo de fundo infinito de estúdio. Tá? Que eu chamo não, né? Que se chama fundo infinito de estúdio. O fundo infinito é quando a gente tem o fundo do estúdio curvo, de modo a não ter a dobra do rodapé. Estão vendo aqui? E aí, quando a gente usa o fundo infinito, não fica uma linha marcante, mas a gente vê um degradê, uma gradação de fundo aqui. Deixa eu colocar aqui o grande, para a gente ver melhor. Bom, só está o fundo infinito aqui, eu vou botar a fotografia, então, aqui antes. Bom, com o fundo infinito, aqui ela está com pouca variação, mas a gente vai ter um pequeno degradê, tá, no fundo,
E deixa eu tirar a palavra estúdio. Gente, que dificuldade. Essa daqui dá um pouco até melhor, tá vendo? A gente vai ter uma variação dependendo de onde você coloca o foco de luz. Mas, muito frequentemente, nos estúdios, é, eles, eles colocam a iluminação mais na base. Deixa eu voltar lá em cima. Eu estou achando que se eu botar só fotografia de moda estúdio, sem fundo infinito, vai aparecer. Isso. Né? Ela dá um efeito mais ou menos assim: você controla onde você quer a iluminação. Então, uma das maneiras, se a gente quiser dar um efeito de que a luz está pegando mais no chão, onde está a pessoa, do que na parede, tá? Um, eu utilizo duas camadas de cor para controlar. Há várias maneiras de fazer este fundo, tá? Eu vou mostrar duas maneiras. Vocês usam as que vocês preferirem, né? Então, uma das maneiras, deixa eu deixar ele branco aqui a princípio. Uma das maneiras é eu fazer o degradê objetivamente, está branco, com as duas cores diretas. Então, eu preciso de uma camada que não seja de cor sólida, criei aqui uma camada vazia, tá? Que vai ser o meu degradê. O degradê, ele é feito entre essas duas cores. Então, se eu quiser um degradê desse fundo, digamos, azul acinzentado aqui, tá? Por um branco, eu vou ter que ter nas duas cores aqui, as duas que eu quero para o degradê, o azul para o branco. E o degradê, geralmente, ele começa da cor tinta para a cor fundo. Então, eu venho aqui, seleciono o degradê. Aqui em cima tem que estar selecionado, aqui nos básicos, esse primeiro, que é exatamente da cor tinta para a cor fundo, já está aqui, tá? Do azul para o branco. E eu simplesmente clico aqui e faço o meu degradê de uma cor para a outra, tá? Eu posso fazer o degradê na direção que eu quiser, né? Mas o efeito de estúdio, ele é a cor mais escura em cima e a mais clara embaixo. Então, eu posso clicar. Se eu quiser que ele fique exatamente vertical, eu aperto Shift, né? Então, eu fiz aqui um fundo desse que a gente chama de fundo infinito. Se eu faço pequeno, ele dá a ideia de que ele está bem curvadinho lá atrás, né? bem fazendo quina, e quanto mais eu abro, mais suave fica o efeito. E ele pode muito bem ser combinado com a sombra projetada, tá? Então, ele dá um efeito aqui de uma iluminação de estúdio, que é já uma iluminação de, de que cria um espaço tridimensional ao redor da figura, né? Se vocês quiserem um efeito um pouco mais marcante, eu posso botar, por exemplo, do azul para complementar, que é um amarelo, tá? Para dar um efeito meio de luz aqui. Então, vamos lá, repetindo. Aqui na camada do degradê, eu vou aplicar, em vez de vir para o branco, eu vou vir para o amarelo, vou escurecer um pouquinho mais o azul e acinzentar um pouquinho mais, para aumentar o efeito de luz, né? E aí, uma coisa que fica interessante é que a sombra seja a cor da sombra de trás. Então, vou pegar aqui a sombra, vou voltar ela para 100%, para ela ficar da mesma cor, e vou trocar a cor dela, tá? Pela mesma cor da sombra lá atrás.
né? E aí eu tenho um efeito controlado aqui de iluminação de estúdio. Se o estúdio tem 2 pontos de luz, eu posso brincar com isso também. Eu posso pegar essa camada da sombra, vou duplicar ela e vou inclinar para o outro lado, Ctrl T, clica dentro, inclinar, vou jogar para o lado de cá e vou espichar um pouco para cima, redimensionar, lembrando de apertar o Shift, tá? E vou botar um grau de opacidade diferente para elas aqui. Essa daqui eu vou deixar mais leve e a de cá eu vou reduzir um pouquinho. Aqui um efeito interessante de luz de estúdio. Como se ela tivesse com dois spots iluminando ela aqui. Vou dar uma olhadinha só no encaixe do pé dessa de cá, que costuma desencaixar. Não, até que tá bom. Tá? Então, temos aqui uma outra possibilidade, que é a iluminação tipo de estúdio. Se eu achar que isso daqui está muito grande, eu posso, então, agora fazer o meu corte final no meu croquis. Cortar as sombras dá um ar até mais casual aqui. Tenho aqui o resultado da composição. Vou jogar fora aqui essas camadas. Aliás, eu vou deixar só a sombra. Vou sumir com as outras duas. A sombra eu vou aproveitar depois aqui. Ah, não adianta que a sombra eu vou fazer de acordo com a direção da sombra do desenho. Então, primeiro eu vou procurar um ambiente para eu colocar aqui atrás. Eu vou começar com um ambiente interno, tá? Tipo uma sala ou uma coisa assim. Então, eu vou na internet e procuro o ambiente que eu quero aqui. Então, eu vou procurar um lobby de hotel aqui, tá? Que normalmente a gente tem fotos de espaços amplos e frequentemente vazios. Para eu colocar um espaço interno lá, tá? Eu vou ter que tomar alguns cuidados. O principal desses cuidados é eu pegar uma imagem que não tenha gente, tá? Uma imagem que não tenha gente. Porque, por exemplo, se eu pegar essa imagem que tem pessoas, o estilo do traço da pessoa vai ser diferente do estilo do traço do desenho que está lá. Então, isso não vai funcionar, vai ficar estranho, tá? Então, a minha dica para vocês é não pegar espaço que já tenha gente. Então, essa daqui também tem gente, está vendo? Nenhuma dessas eu vou pegar. Segundo, eu vou pegar um espaço onde eu possa colocar minha figura no chão. Nessa daqui, por exemplo, se eu colocar ela aqui, ela vai ficar estranha, porque o pé dela vai ficar aqui. Então, eu também tenho que me preocupar com uma área vazia no centro para poder pegar os pés dela normalmente. Por exemplo, essa daqui, ela tá legal, tá? Apesar de ter gente lá atrás. Essa, ela pode ficar aqui, ó, tá? Nesse lado de cá, né? Essa, ela pode ficar aqui no centro. Essa tá bem interessante, né?
E para a técnica que eu uso, o chão ele pode ficar manchado. Então, também é interessante que o chão seja o mais liso possível. Por exemplo, esse chão aqui ele é bem branco, ele vai ficar interessante lá. Se eu pegar um chão muito manchado, para a primeira técnica, esse aqui também funciona, para a primeira técnica ele vai ficar marcado demais. Então, vamos utilizar, eu vou usar esse daqui mesmo, até mesmo para a gente ver. O que que eu faço? Para o fundo, eu trabalho com uma imagem de alta resolução. Então, eu vou vir aqui em configurações, pesquisa avançada, vou botar aqui como tamanho, tipo 4 megapixels, tá? Logo, ou 6, para a gente ter uma imagem de altíssima resolução, tá? Para poder facilitar o nosso trabalho, né? Deixa eu tentar essa aqui. Abrir nova guia. Eu tenho que ver se ela efetivamente está em alta resolução. Ok, está bacana. Vou salvar essa imagem. E vou colocar lá no fundo da figura. Então, eu venho aqui na minha figura. Eu gosto de dar um espaço um pouco maior para depois eu fazer o corte. Seleciono o meu fundo aqui e trago, então, o meu arquivo. Arquivo, colocar incorporado. E trago aqui a imagem do hotel. Eu tenho que ampliar, observando que o tamanho dela tem que ficar mais ou menos realista em relação ao fundo. Acho que aqui ela está interessante, tá? Posso dar um OK aqui. Esse espaço branco aqui embaixo não importa, porque depois eu corto. Agora, olhem, para eu utilizar uma imagem assim, esse fundo está muito realista para ela, tá? Esse fundo está muito realista para ela. E isso não vai funcionar. Ela vai ficar estranha, tá? O fundo realista ele fica estranho. Então, o truque aqui vai ser a gente transformar esse fundo em um desenho, tá? E a gente vai ter algumas possibilidades. A primeira maneira de transformar o fundo em desenho. Então, vamos lá. A anotação seria transformando uma foto em desenho, certo? Então, primeiro método 1. Eu vou duplicar aqui já a camada para eu poder fazer 2 vezes. Então, dupliquei aqui a camada, tá? O primeiro método é com uma operação só. Então, eu gosto de já trabalhar aqui com preto e branco, deixei aqui preto e branco. Eu venho aqui em cima em filtro, galeria de filtros, tá? Filtro, galeria de filtros. Aqui na galeria de filtros, eu vou na aba artístico, eu tenho 3 abas aqui. Uma que está com o meu desenho propriamente dito, eu reduzi o zoom aqui, tá? Para eu poder ver a imagem, para eu ver o resultado do que eu estou fazendo. O zoom, vocês podem apertar Alt e girar o botão de rolagem, igual no Photoshop. E eu uso, para dar esse efeito aqui, o arestas posterizadas. O arestas posterizadas, ele vai fazer o seguinte, ele deixa as formas chapadas e aplica um contorno preto nas formas, tá? O que faz com que ele fique mais parecido com o desenho um pouco. Aí eu controlo aqui, nos 2 de cima eu controlo o contorno preto e no de baixo eu contorno o nível das cores. Então, se eu reduzo o nível das cores, elas vão ficando assim. Se eu aumento o número das cores muito, ele fica muito realista. E vocês podem ir controlando aqui pelo número de cores, tá? O resultado que vocês querem. Eu vou deixar aqui em 3, ele fica relativamente chapado.
Aí, eu aqui, na espessura da aresta, quando eu aumento, eu deixo o traço do preto mais grosso, tá? Ou mais fino. E no de baixo, eu deixo ele mais preto ou menos preto, né? Então, eu posso aumentar aqui o contorno da aresta também. Lembrando que, se essa imagem JPEG tem muito artefato, muito daqueles quadradinhos que ficam no JPEG, ele vai dar manchas estranhas aqui. Então, eu vou botar uma intensidade média, vou aumentar um pouquinho a espessura para ele ficar parecendo um pouco mais desenho, tá? Quando eu chegar num resultado que eu acho que está adequado, eu dou OK, e tenho isso daqui um pouco mais desenho, então. Então, comparando com a foto, aqui eu tenho a foto realista, e aqui eu tenho ela virada um pouco para o desenho, tá? A gente pode acrescentar a sombra dela aqui também, né? Se a gente quiser. Eu deixei para depois para ver para onde eu colocaria a sombra, mas aquela sombra do jeito que estava, ela funcionava. Então, eu posso pegar aqui e fazer a sombra. Então, eu fecho, lembrando da sombra. Seleciono a figura e seleciono todas essas áreazinhas de branco aqui também, né? Aqui e aqui. Inverto. Está selecionado só ela. Eu tenho que ficar acima aqui do meu fundo, tá? Então, vou criar a camada de cor sólida, vou achatar, Ctrl T de transformar, aperto o Shift e puxo aqui para baixo, botão direito, inclinar, Enter, reduzir a opacidade. Tenho aqui a sombra projetada dela no chão. Vou ensinar um pequeno truque extra para vocês. Deixa eu cortar logo na forma que eu faria. Eu acho que aqui tem muito espaço. Vou colocar aqui. Vou deixar aparecer um pouco mais. Esse lado de cá não tem tanto interesse. Eu vou deixar aparecer mais o lado de lá. Então, eu tenho aqui a... tenho aqui a imagem com uma sombra dentro desse ambiente que já está mais gráfico, mais parecido com o desenho. Como ela tem reflexos aqui no chão, eu vou botar o reflexo dela aqui no chão também, tá? Eu acho que desse vocês vão gostar. Para o reflexo, eu não posso ter nada bloqueado. Aqui ele está bloqueado, tudo bem, a transparência, eu não posso bloquear mover, nem se tiver tudo bloqueado ou bloquear mover, vocês têm que tirar, tá? O bloqueado da transparência até que eu vou deixar. Então, eu vou pegar todo o croquis, só a parte do croquis, tá? Vou deixar a sombra de fora, vou pegar a parte do croquis e vou agrupar, Ctrl G. Vou botar aqui croquis. Tá? Então, aqui está todo o meu croquis, aqui, tá? O reflexo, ele é bastante simples. Eu vou pegar esse croquis e vou duplicar. Então, botão direito, duplicar. Tá? O de cima vai ficar o meu croquis. O de baixo vai ser o meu reflexo. Então, para o de baixo, eu mudo o nome para reflexo. Tá? Se vocês quiserem deixar o de cima só croquis, é só eliminar a palavra. Vou
copiar. Aí, o reflexo, ele está aqui de baixo, está vendo? Ele é idêntico. O que eu vou fazer? Eu vou virar, o reflexo ele é espelhado para baixo, né? Então, eu vou espelhar isso daqui para baixo. Então, eu venho aqui em Ctrl T de transformar, tá? Com o reflexo selecionado, clico aqui e mando virar verticalmente, virar e espelhar para ele, tá? Mando virar verticalmente, ela virou aqui, eu dou OK. Movo e encaixo aqui embaixo no pé, tá? Encaixei aqui e vou agora simplesmente reduzir a opacidade do meu grupo e eu tenho o reflexo dela aqui no chão. Tá? Vou pegar ela, a sombra e o reflexo, vou botar um pouquinho mais para trás, só para a gente ver mais ali. Está aparecendo até a perna dela, tá? Aqui no reflexo. Né? A imagem inteira pode aparecer aqui. Tá? Então, viram, o reflexo ele é super, super simples. Você pega todo o seu croquis, agrupa, duplica. A que ficou embaixo, você espelha na vertical, encaixa no pé e reduz a opacidade. E você tem, assim, um reflexo no capricho. Observa que ela agora ficou bem adequada a esse espaço, porque nesse espaço que eu coloquei ao redor, eu tenho sombra, eu tenho tridimensionalidade, eu tenho reflexo. Então, nela, eu coloquei sombra e coloquei reflexo. Acho que a sombra está um pouco forte ainda, vou reduzir um pouco mais a opacidade da sombra. A sombra, normalmente, para a gente, ao ar livre, ela fica ali entre 30% e 40% mais escura, tá? Então, se vocês colocarem uma sombra ali entre 30% e 40% de opacidade do preto, vocês vão ter uma sombra bacana, tá? Uma sombra mais realista. Então, temos aqui o nosso croquis com sombra e com reflexo. Bom, vai estar aqui gravado o vídeo, tá? Vai estar aqui gravado o vídeo para vocês verem daqui a pouco. Como ele não está pré-gravado, não posso passar para vocês fazerem o exercício agora, tá? A pessoa aqui também passa o fim de semana fazendo outras coisas. E eu vou fazer mais uma maneira de fazer esse fundo, tá? Eu gosto de trabalhar esse fundo tendo um controle maior do traço preto, e que eu não consigo nesse método que eu fiz. Então, eu vou fazer um método 2 de fundo aqui, tá? Um segundo método de colocar esse fundo. Para esse método, eu trabalho com duas camadas. Uma camada para as cores do fundo e outra camada para o desenho do fundo, o traço preto do fundo. E com isso eu posso ter um controle maior. Tá? Como eu vou fazer duas vezes, uma vez para o fundo cor chapada e outra vez para o fundo linha de contorno, eu vou ter que duplicar a minha camada do fundo. Então, eu vou aqui duplicar a camada, tá? A primeira de baixo, eu vou fazer as cores. Eu vou lá em cima novamente em filtro, galeria de filtros. Vou reduzir aqui a minha visualização para poder ver melhor. E vou mudar para o meu filtro para recorte de arestas. O recorte de arestas me dá as cores chapadas sem o contorno preto. Assim que ele terminar de fazer os cálculos matemáticos. Aqui. Ele me dá as cores sem o contorno preto. Tá? Então, eu tenho aqui o número de tons
Se eu baixo, ele fica com as cores muito iguais e sem aparecer tanto detalhe. Não vejo nem direito lá atrás as poltronas e tudo. Se eu aumentar muito, ele pode ficar muito realista, isso vai depender de vocês. Tem que esperar ele terminar de fazer o cálculo aqui. Não, até que ele ficou bom, tá? Pegou o tom de azul um pouquinho do mar e tudo isso. Mas vocês podem ir controlando aqui o número de passos que vocês querem para essas cores, para ter o efeito do grafismo que vocês querem aqui. Isso daqui já é um fundo interessante. Eu vou mostrar lá por que eu acho esse fundo interessante. Ele realmente ficou melhor com 8. Eu vou dizer para vocês por que eu acho ele interessante. Sim, e aqui eu posso também modificar a simplicidade e a fidelidade da aresta. A simplicidade significa que quanto mais baixa a simplicidade, tá? Mais as formas seguem as formas originais. Mais detalhes eu vou ver. Quanto mais eu aumentar a simplicidade, mais geométrico o desenho vai ficando. Meu computador está meio lento aqui. Ele vai tendo mais detalhes, mais formas. E a fidelidade, tá? Se eu baixo a fidelidade ou aumento a fidelidade, ele vai também geometrizando a figura. Tá? Então, isso daqui é uma tentativa e erro até vocês conseguirem um resultado mais satisfatório aqui. Para mim está bacana, tá? A gente vê as formas e vê que ela está meio geometrizada, meio desenho mesmo, né? Vou dar OK. Observem que este efeito ele já é bacana. O que eu gosto dele? Primeiro, sem linha de contorno preto. Eu gosto porque, ficando a linha de contorno preta só no meu croquis, o meu croquis se destaca do fundo. Tá? Então, esse é um estágio bacana, em que eu tenho o meu croquis com contorno preto destacado e o fundo sem contorno preto fica aqui atrás, então, mais discreto, né? Ok? É uma possibilidade. Agora, para fazer o contorno preto, eu uso a segunda camada, tá? Eu uso a segunda camada aqui. Nessa segunda camada, para fazer o contorno preto, eu preciso estar aqui com a minha cor tinta preta e a minha cor fundo branca. Por quê? Este filtro que eu vou usar agora, ele usa essas duas cores aqui, tá? Ele usa essas duas cores. Então, se aqui tiver, por exemplo, azul e amarelo, o meu desenho, em vez dele ficar traço preto com fundo branco, ele vai ficar traço azul com fundo amarelo. Então, é preciso que aqui eu tenha essas duas cores, o preto e o branco. Eu venho aqui novamente em filtro, galeria de filtros, só que agora eu vou em outro lugar. Eu vou fechar aqui os artísticos, vou abrir o croquis e vou escolher o fotocópia. Tanto fotocópia quanto estampa, ele pode funcionar, mas o estampa, ele vai deixar as cores um pouco chapadas, tá? Mas ele pode funcionar, mas ele vai me dar esses chapados de preto aqui, estão vendo, né?
que eu não quero. Eu quero que fique na cor. O fotocópia, que é como se fosse uma fotocópia velha, ele deixa tudo nos contornos. Então, eu vou chegar aqui e vou controlar o efeito que eu quero. Então, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do detalhe e posso aumentar ou diminuir o tom de preto. Eu gosto de trabalhar com o tom de preto alto, tá? Vou trabalhar aqui no médio, porque ele está manchando o fundo. E o detalhe, eu vou controlando aqui. Depois eu vou tirar esses tons de cinza, vou deixar só os pretos, tá? Então, eu fiz aqui, eu quase converti o meu desenho para um preto e branco a traço de contorno. Praticamente isso que eu fiz. Dou OK. E para que ele se misture com as cores de baixo, eu mudo ele para multiplicar. Normal, multiplicação. Então, eu tenho aqui o contorno preto. Eu quero controlar onde que ele aparece. Tá? Lembrando que minha cor está numa camada e o meu traço preto está em outra. Vou fechar aqui a cor para eu poder ver o que eu vou fazer. Eu quero que ele fique com um contorno mais definido, que ele não está tanto, e quero tirar o preto do reflexo, para que o reflexo fique sem contorno. Aí, o que eu faço? Eu rasterizo essa camada para eu poder pincelar nela. Então, eu venho aqui com o botão direito, mando rasterizar. Agora, eu posso fazer uma série de alterações. A primeira, quando a gente escaneia um desenho, a gente passou por aquele filtro de contraste para deixar o preto chapado, o branco chapado. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu venho aqui em Imagem, Ajustes, Curvas, acentuo os pretos e limpo os brancos. E com isso eu vou, então, controlando aqui o meu traço. Ele já ficou mais limpo. Vou ativar a cor de baixo aqui para eu ver. Tá? Agora, eu gosto de que o chão e o reflexo não tenham contorno preto. Eu acho que fica mais leve. Então, eu venho agora com o meu lápis, mudo para o lápis e branco, vou inverter aqui e vou simplesmente tirando o reflexo do chão inteiro. Tá? Eu acho que ele acentua a ideia de que isso daqui é um reflexo e não o próprio desenho. E retiro o reflexo aqui, então, do chão. Tudo que for reflexo aqui, eu elimino. Aqui. Tenho aqui
o meu croquis. Deixa eu fazer um corte melhor, tirar um pouquinho de cima. Tirar mais um pouquinho aqui de baixo, dar um pouquinho mais em cima. Vou deixar só até que essa árvorezinha aqui. Esperar ele aplicar o filtro. Rápido como um raio, meia hora depois. Vixe, vai ficar pensando. Aplicou. A gente tem aqui agora o nosso croquis. E o cenário parece mais desenho. Não está tão a fotografia aqui, né? Então, essa é uma maneira rápida da gente pegar uma fotografia e fazer com que ela fique parecendo desenho aqui no fundo. Eu poderia deixar só as formas ou as formas com um pouco de contorno preto aqui ao redor. Então, muito confusa a aula de hoje? Muita informação, muita coisa? Hello, eu tenho que falar baixo para não acordar o pessoal. Então vamos lá. Minha dica de hoje, tá? Minha proposta de hoje. Eu vou parar a gravação aqui, porque a parte da aula já foi aqui, né? E vocês vão poder experimentar opções. Quem tiver dúvida pode perguntar aqui, que eu vou responder, tá? E façam algumas experimentações de fundo, ok? Dentro das que a gente mostrou aqui, ou outra diferente também, vocês que sabem o que vocês quiserem aí colocar. Vou mostrar mais umazinha só um, que eu esqueci de mostrar, o contorno branco, né? Se eu tiver aqui, vou tirar a sombra, vou tirar tudo, vou colocar uma cor lisa, tá? Se eu tiver aqui uma cor qualquer de fundo, eu posso querer colocar, tirar o reflexo também, um contorno na minha figura, tipo um contorno branco, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual se eu fosse fazer a sombra, tá? Então, eu vou chegar aqui com ela branca, vou selecionar o fundo, igual eu fiz na outra. Selecionar mais essas partes. Vou inverter, igual eu fui fazer o branco mesmo, tá? Vou inverter, selecionar, inverter. Só que aqui eu vou criar uma cor sólida branca. Tá? Vou deixar ela branca. A cor sólida ela está aqui, atrás. Né? E vou aumentar o contorno dela. Tá? O contorno ele é uma propriedade que eu acrescento aqui como um efeito na camada. Eu chego aqui na área vazia, vou botar aqui branco, tá?
Eu chego aqui nessa área vazia da figura e dou um duplo clique. Eu vou abrir a caixa de efeitos. Aqui na caixa de efeitos, um dos efeitos que eu tenho é traçado. Eu não clico aqui no quadradinho, não. Eu clico aqui na área vazia, porque aí eu já mudo aqui. Ele botou um traçado azul. Aqui eu determino a cor que eu quero o meu traçado. Eu quero o meu traçado branco, tá? Aqui eu determino o tamanho dele, tá? Então, eu determino aqui o tamanho do meu traçado. O meu traçado vai ter que ser externo, então, se tiver interno, ele não vai aparecer. Botei aqui externo, normal, opacidade 100%, eu deixo tudo isso aqui, tá? E eu tenho aqui, então, rapidinho, e no capricho, um contorninho na figura. Se eu quiser mudar os parâmetros, eu clico aqui onde está escrito traçado, que ele acrescentou aqui o efeito, ele abre novamente a minha caixa e eu posso, então, controlar aqui o resultado. Essa é uma maneira rápida de vocês fazerem um traçado na figura, que pode até funcionar no fundo também, desde que, obviamente, o meu fundo não seja... Ele não vai funcionar se for muito realista. Então, se eu colocar a sombra e o reflexo, ele não vai ficar bacana, tá? Esse contorno branco, se eu acrescentar aqui a sombra e o reflexo, ele não fica bacana, tá? Ele funciona com um fundo mais gráfico aqui. Eu poderia colocar ele também no fundo da abstração. Vou trazer aqui o Kandinsky de novo. E vou misturar o Kandinsky com o azul de fundo. Vou botar multiplicação, isso. Misturei o Kandinsky aqui com o azul de fundo e pus o contorno branco para destacar a minha figura. Quando você vai apresentar um croquis numa coleção, essas coisas, elas podem, na verdade, dependendo de como usa, ajudar, mas podem também atrapalhar. Você pode chamar a atenção demais para o fundo e destacar pouco a sua figura. Mas quando você trabalha com uma ilustração mais artística, onde o objetivo não é tanto mostrar ou vender a roupa, mas vender um conceito, isso podem ser coisas interessantes para um anúncio, para outras coisas. Então, eu estou pensando aqui não só no croquis para a apresentação da coleção no book de moda, mas também para a ilustração de moda de um modo geral, tá? Então, a gente tem aqui algumas possibilidades. Ok?